Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por Ele ter permitido eu estar aqui, né, com a minha família. E nós amamos todos vocês aí em Cristo Jesus. É muita alegria a gente estar aqui, né, para compartilhar dessa noite as maravilhas do Espírito Santo. Amém? Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos escreveu, capítulo de número 11, do verso de número 20. Amém? Todos encontraram o texto? Marcos 11, 23? 11, 20, a partir do verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Verso 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Verso 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer. Fala comigo, igreja. Mas crer. Crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós te agradecemos, porque a palavra é tua, ela é viva e eficaz. Pai, nós precisamos sempre da tua graça, da tua unção e da revelação da tua palavra, Pai. Sem a revelação da tua palavra, ela não se torna viva e eficaz em nossas vidas. Então nessa noite, nessa tarde, Espírito Santo de Deus, traga a revelação da sua palavra em os nossos corações. Ministra nos nossos corações neste lugar, Senhor Jesus. Senhor, que nessa tarde, que não venha a ser uma tarde normal, uma tarde natural, mas que venha a ser uma tarde especial, uma tarde preciosa, uma tarde sobrenatural, Jesus. Que nessa tarde nós venhamos edificar a nossa fé, o nosso espírito, que o nosso coração venha a ser fortalecido pelo poder da tua palavra, Jesus. Em o nome de Jesus, Pai, nós assim te pedimos, Pai. Amém. Amém. Eu li esse texto o Espírito Santo de Deus,
há 2 anos atrás, ele me levou para esse texto. E eu fiquei 1 ano só meditando nesse texto. A Bíblia, ela é grande, né? Tem vários capítulos, versículos, textos, histórias, passagens. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me levou para esse texto. E aí eu fiquei 1 ano inteiro orando em línguas e meditando só nesse texto. E aí eu lia, relia, meditava, e aí cansava de meditar, parava, aí no dia seguinte eu voltava. E foi 1 ano orando em línguas, meditando nesse texto. E aí o Espírito Santo de Deus também, ele me levava assim em outros capítulos, versículos também, que ministrava em meu coração sobre fé. O Espírito Santo de Deus também, ele me levava em Romanos capítulo 4, aonde que o Senhor, ele fala que Deus, ele chama a existência as coisas que não existem. Então quer dizer, ele traz à existência aquilo que nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais, para, acrescentar, para fortalecer a nossa fé. Então por que o Espírito Santo de Deus, através da oração em outras línguas, ele me levou a eu meditar nesse texto? Porque eu já era pastor, já era casado com a minha esposa que está ali, linda, maravilhosa, com a minha filha Hannah, está ali. A minha filha, ela só não havia nascido ainda, nem a Juliana era grávida ainda, A Hannah vai fazer 1 ano mês que vem. Bom, se eu não falasse da Hannah nesse culto aqui, aí quando eu saísse daqui eu estava pego, Já falei, estou livre. Então eu já era pastor e o Espírito Santo de Deus, ele queria fortalecer e edificar a minha fé. Eu já lia a Bíblia, eu já meditava na palavra e eu já pregava também. Só que havia algo dentro do meu coração que precisava ser construído por Deus. Aleluia. Eu quero te dizer que se você está esperando alguma coisa no exterior mudar a sua vida, você pode sentar, porque você vai se cansar. Nada do exterior pode mudar a sua vida interior. O exterior não afeta o meu interior. É o meu interior que transforma o meu exterior. A nossa vida natural, ela é mudada pela nossa vida espiritual em Deus. A nossa vida natural, ela é transformada pela minha fé em Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele começou a ministrar em meu coração através da oração em outras línguas. Porque talvez, se alguém viesse falar para mim que a minha vida precisava de mais fé para ser transformada, talvez eu não ia dar credibilidade. Mas foi o Espírito Santo de Deus que falou em meu coração. E aí eu comecei a meditar nesse texto, que Jesus, ele diz: tende fé em Deus. Esse tem de fé em Deus, Jesus, ele quer dizer assim: tem de fé igual a de Deus. Tem de fé
tipo a de Deus. Esse tem de fé em Deus quer dizer, em alguma das partes, que Deus, Ele quer que nós tenhamos uma mentalidade de Deus, não uma mentalidade natural, não uma mentalidade humana, mas uma mentalidade de Deus. Como isso, Pastor Tiago? A mentalidade que o Senhor fala em Romanos 4, que Ele chama à existência as coisas que não existem. Então aí, eu comecei a compreender, a entender algumas coisas, eu comecei a entender valores espirituais de Deus na minha vida, realidades espirituais de Deus em minha vida. E aí ele continua dizendo, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, esse disser, esse falar, Deus, o Senhor Jesus, Ele estava querendo dizer, se alguém tiver coragem, se alguém tiver ousadia em falar, algo que você nunca viu vai começar a acontecer. Aleluia! É verdade. Glória a Deus. Repita-se comigo. Para eu andar no Espírito, para eu viver no Espírito, eu preciso de ousadia, eu preciso de coragem, porque as coisas do Espírito, repita comigo, as coisas do Espírito, elas são espirituais, e o homem natural não discerne naturalmente, mas o homem espiritual, ele julga e ele discerne todas as coisas de Deus. Então, primeiro passo, o Senhor, Ele havia testificado no meu coração, havia gerado uma convicção no meu coração, que áreas da minha vida poderiam ser transformadas através da minha fé. Amém. Porque Ele disse, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Uma unção de Deus vai cair hoje nessa escola aqui de fundamentos. Amém? Hoje é uma noite de milagres aqui neste lugar. Hoje é uma noite que a unção de Deus, ela vai te dar coragem, vai te dar ousadia e vai te mostrar que tudo é possível àquele que crê. Então Deus, eu estava orando em línguas, e aí o Espírito Santo de Deus estava gerando em meu coração a convicção de que eu creio na palavra. E o Espírito Santo de Deus começou a mostrar para mim que esse texto bíblico era real, ele era verdadeiro, era uma realidade espiritual que eu poderia tocar, que eu poderia experimentar. Aleluia, glória a Deus. Repita-se comigo. Eu preciso experimentar
o poder da palavra de Deus na minha vida. Repita-se comigo: eu preciso ser um cristão que vive, que experimenta em todas as áreas da minha vida a palavra de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele me diz: você está vendo esse texto? Você vai fazer do jeito que Jesus ensinou. Você vai fazer do jeito que Jesus ensinou. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, até você que está nos ouvindo aí pela internet. Primeiro passo para a vida cristã vitoriosa é você aprender que o Evangelho de Jesus, ele é simples. Pronto, acabou. O Evangelho de Jesus, ele é prático. Quem atrapalha e quem confunde todo o Evangelho é o homem. Jesus deixou as coisas práticas. Ele disse assim, ó: se você disser a este monte, move daqui para acolá, acontecerá. Pronto, e acabou. Sem argumentos, sem discussões. Essa é a palavra de Deus. Amém? Então, o Evangelho de Jesus, ele é simples. Jesus, antes de ele ser elevado aos céus, ele simplificou o Evangelho. Como? Ele disse: não façam nada ainda, discípulos, meu povo. Fica na Nova Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E quem vai revestir sou eu, não é vocês. E aí vocês vão ver o que é que eu disse nos meus evangelhos: os sinais seguirão aqueles que crerem. Amém? Repita-se comigo: eu quero viver a simplicidade do Evangelho de Jesus na minha vida. Isso é muito importante. Amém? Então Jesus, ele falou assim no meu coração: você tenha coragem e ousadia de começar a confessar a minha palavra através da sua boca. Talvez as pessoas vão achar, se alguém ouvir você confessando, vai achar que você é maluco, que você é doido, que você desviou do Evangelho. Você sabia que você viveu o Evangelho de Jesus? As pessoas pensam que você desviou do Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele é tão simples que se você viver ele, as pessoas pensam que você desviou. De tão bagunçado que está, bagunçado pelo homem. Você sabe o que é o Evangelho de Jesus? Eu vou te dar um exemplo bem simples, para você entender e abrir o seu entendimento espiritual e você desfrutar dessa palavra. O Evangelho de Jesus é como esse copo com água, assim transparente, pura essa água. O Evangelho de Jesus é isso. Aí o homem vem e joga uma groselha aqui dentro, escurece essa água. Você já não sabe mais cadê onde está o Evangelho. Misturou. É estranho, né? A gente falar isso. Mas infelizmente, quanto mais tempo e anos que estamos passando, mais o homem mistura o Evangelho. Por isso que nós devemos orar em línguas. Por isso que nós devemos edificar nossa fé, o nosso espírito, para doutrinas de homens não confundir o que é puro em nossas vidas. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Então aí o Espírito Santo de Deus falou para mim: começa a confessar a palavra. E aí
eu comecei a confessar a palavra em uma área da minha vida a qual estava mais destruída, que era a minha vida financeira. Aí você me pergunta, como estava, pastor Tiago, a sua vida financeira? Eu devia para banco, estava com meu nome no SPC, no Serasa, não tinha dinheiro para comprar um carro, não tinha dinheiro para pagar um aluguel de uma casa, e não tinha dinheiro para ir no shopping comprar uma roupa. Isso faz 3 anos atrás. Eu tenho 34 anos, né? Vou fazer 35 agora em abril. Faz 3 anos atrás que o Espírito Santo de Deus me ministrou essa palavra dele. E aí no meu coração eu falei assim, realmente Deus, eu tenho orado em línguas, eu tenho visto também pessoas na mesma situação que eu, no evangelho, no cristianismo, mas é uma vergonha, eu não quero viver essa vida não. Eu quero sair desse buraco. Eu quero sair dessa vergonha. Porque em meu coração eu sempre te adorei, Senhor. Eu sempre quis e eu quero a tua presença. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Aleluia, verdade. E aí o Espírito Santo de Deus me disse para eu começar a confessar a palavra. Você está aqui nessa noite e você diz, cara, o que eu estou fazendo aqui, ou para que eu vim aqui, ou você que está ouvindo nós pela internet? Deus, Ele vai te marcar com essa unção dessa palavra nessa noite. Porque Deus, Ele quer te mostrar que tudo é possível ao que crê. E ponto final. Sem argumentos. E aí eu comecei a confessar a palavra. Confessava a palavra de dia, confessava a palavra de noite. Quando eu ia na rua resolver algumas coisas, eu também confessava a palavra. Dentro da minha casa, dentro do banheiro, aonde eu estivesse, eu confessava a palavra. E aí eu comecei a dizer para os céus e a terra ouvir a palavra de Deus saindo da minha boca. E eu comecei a confessar: Senhor, graças eu te dou, porque a minha vida financeira, ela está restaurada. Aleluia, glória a Deus. E eu comecei a confessar: Pai, graças eu te dou, porque o meu nome já está regularizado, limpo nos bancos, no Serasa, no SPC. Pai, eu te dou graças, porque eu já paguei todos os meus devedores. O Senhor já colocou os valores em minhas mãos e eu já paguei os devedores. Pai, eu te dou graças, porque eu já comprei o meu carro, a chave, ela está nas minhas mãos. Amém. Pai, eu te dou graças, porque os meus cartões de crédito, meus talões que eu perdi um dia, o Senhor já me deu de volta, Ele já está nas minhas mãos, na minha carteira. Pai, eu te dou graças porque eu já estou morando num apartamento que eu quero morar. E assim eu comecei a confessar a palavra dia e noite, em qualquer lugar onde eu estivesse. Eu não ficava gritando, mas eu confessava a palavra nessa simplicidade que Jesus falou. Jesus aqui não falou para você gritar, Jesus só falou para você confessar, mais nada. E Jesus ele nem falou aqui para você fazer uma campanha. E Jesus aqui ele nem falou para você confessar a palavra 100 vezes, 1000 vezes. Ele não deu número.
Ele só falou para você confessar a palavra até você crer. Porque conforme você vai confessando a palavra, você vai chegar num lugar que você vai crer e as coisas vão começar a acontecer. Então, se eu confessei a palavra 100 vezes, 1000 vezes e aconteceu, não quer dizer que você vai precisar confessar a palavra 100 vezes ou 1000 vezes. Se você confessar a primeira vez e você já crê, vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, o Evangelho de Jesus ele é simples, não existe regras para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele flui e ele sopra dos 4 cantos dessa terra e ele se move do jeito que ele quiser. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a ser guiado por Ele e fazer o que Ele está nos instruindo a fazer, não mandando porque Ele não manda em nós, amém? Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso advogado fiel. Então eu comecei a agradecer a Deus, confessando a palavra, e foi dia e noite, e foi naquele ano, eu tirei para meditar nesse texto e para confessar a palavra na área da minha vida que eu queria ver transformação. Então, o mais importante, o mais especial de tudo isso, do confessar a palavra, é que quando eu estava dirigindo a palavra de Deus na área da minha vida, o Espírito Santo de Deus estava transformando o meu coração. O Espírito Santo de Deus estava transformando o meu interior. Porque, como eu disse, nada muda o seu exterior a qual não tenha mudado o seu interior. Primeiro precisa haver uma mudança no seu coração, para que você desfrute no seu exterior, mais nada. E eu comecei a agradecer a Deus naquele ano. Eu levantava as mãos para os céus, e eu comecei a agradecer a Deus. Pai, graças eu te dou, porque eu ganho um valor X de dinheiro por mês. E eu escolhi um valor, e eu comecei a agradecer a Deus. E eu comecei a agradecer a Deus. Pai, graças eu te dou, porque eu ganho esse valor por mês. Aí a minha alma chegou a querer me sabotar. Repita assim: a nossa alma, se ela não estiver alinhada com a palavra, o Espírito de Deus, ela pode tentar nos sabotar. Não que a alma é ruim, pelo contrário, a nossa alma, ela é muito especial para Deus. Amém? O grande preço de Jesus na cruz do Calvário é pela nossa alma. Só que nós temos que levar a nossa alma a ser guiada pelo Espírito de Deus, ser conquistada em algumas áreas. E eu comecei a agradecer a Deus. E aí a minha alma falou: você não acha que você está confessando muito acima, não a palavra de Deus? Você não acha que você está confessando um bom salário, não? Você não acha que você está confessando um bom apartamento, não? Você não acha que você está confessando um bom carro, não? Você não acha que você está confessando uma boa vida, não? Quem tenta jogar sujo com a gente nessas horas são pensamentos malignos, dizendo que a gente é um derrotado, que a gente é um fracassado e que nós nascemos para viver aquilo. Mas isso é uma mentira.
Mas eu decidi crer na palavra e eu não dei atenção para o que minha alma estava dizendo, e nem quanto menos para o que o diabo estava dizendo. Eu decidi mudar de vida. Eu decidi ser vencedor em Cristo, assim como Ele disse que nós somos. E naquele ano eu continuei confessando a palavra e agradecendo a Deus. Passado alguns meses, o Espírito Santo de Deus, Ele falou comigo. Eu estava dentro do meu quartinho, no fundo da igreja, onde a casa eu e a Juliana a gente morava, bem pequenininha. E aí o Espírito Santo de Deus, Ele falou para mim: eu vou te prosperar, meu filho. Amém. Só isso, não falou mais nada. Não falou como, quanto e o que. Se envia alguém, nada. Só deu essa chave. Eu não fui para a internet procurar emprego. Eu não fui enviar currículo. Aleluia. Eu não comecei a pensar como que ia ser, nada. Eu só sei que depois que Ele falou isso, eu continuei confessando a palavra. Eu não fui confessar a palavra: vai ser assim agora. Eu vou começar a ganhar dinheiro assim agora. Eu vou vender isso, eu vou vender aquilo, não. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu comecei a confessar a palavra no meio do escuro, no meio de uma tempestade, a qual eu não via nada. Era só a palavra de Deus sair da minha boca e eu ficava quieto. Eu não tinha recursos, eu só tinha, que era o principal, era a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 1, se não me falha a memória, o Senhor, Ele fala que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então eu comecei a confessar a palavra e Deus começou a sustentar as coisas. E eu comecei a declarar a palavra, comecei a confessar a palavra. Eu não fiquei falando para ninguém, não. Só a minha esposa ouvia às vezes, eu nem sei se ela ouvia tudo, mas algumas coisas ela ouvia. E aí Deus, Ele falou isso comigo. E aí, passados uns dias, por isso que é bom a união no casamento, por isso que é bom a concordância no casamento, por isso que é bom um casal ser um no espírito. Amém. Não adianta só você ser um na carne, mas você também precisa ser um no espírito. Um no espírito. Porque quando Deus falar com um, Deus vai falar com o outro e vai haver concordância. E aí depois, passados os dias, veio uma outra palavra na vida da Juliana. Ela estava na igreja, na hora adorando, e veio a palavra. Não. Ela estava sentada no banco e aí o pastor estava pregando e veio a palavra. Não. Ela estava em cima do monte. E aí veio o terremoto, um trovão, e Deus falou com ela. Não. Ela estava tomando banho. E aí Deus falou no coração dela. E ela: amor, Deus falou comigo. Aí ela me chamou. Aí eu: falou o quê? Deus falou para eu confeccionar roupa. E ela nunca tinha confeccionado roupa, nada. Então aí Deus falou comigo uma coisa, aí depois Deus falou com ela o que ia ser. Agora você imagina se eu tivesse ido buscar ideias. Não, Deus falou que vai me prosperar. Amanhã mesmo eu já vou buscar fazer um curso. Não. Quando Deus falar com você, espera que vai vir mais a próxima palavra. Aleluia. E depois, quando vir a próxima palavra, Deus vai vir com a terceira palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando uma pessoa ela é guiada por Deus, Deus vai continuar guiando ela. Nenhum momento que você está vivendo da sua vida hoje, você está perdido.
Deus está te guiando. Ainda que você acha que Deus está em silêncio, não, Deus está te guiando. Deus, Ele é Espírito, a Bíblia diz, e Ele procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele, não na carne, mas adora a Ele em espírito, adora a Ele de coração. Então Deus também vai continuar te guiando no seu coração. E aí o mais importante disso tudo, quando você recebe uma palavra de Deus, quando você começa a confessar a palavra, é você ficar sentado? Não. Existem momentos de você sentar, existem momentos que você tem que se erguer no espírito e prosseguir para o que Deus está falando. Existem áreas de nossas vidas que nós não prosperamos, que as coisas não rompem, porque nós estamos sentados, que é na hora de ficar em pé. E existem momentos também que Deus está falando para você sentar e você quer ficar em pé. Então nesse momento, Deus Ele falou para a gente se levantar com ousadia e coragem no espírito e prosseguir. E aí a minha esposa, ela começou a ir atrás de tecido, modelos para confeccionar os primeiros vestidos. E ela confeccionou os primeiros vestidos com R$153. R$153. Ela, com todo o respeito, faculdade é bênção demais, curso é bênção demais. Tem pessoas que prosperam com faculdade, com cursos, isso é muito bom, né? E que meus filhos, no nome de Jesus, né, todos façam faculdades, sejam abençoados por Deus. Mas eu e minha esposa, a gente não tinha faculdade nessa hora. Nessa hora tinha que usar o dinheiro que você tinha na mão e pronto, e acabou. E ela foi lá e comprou os tecidos e postou na internet, Deus abençoou e ela vendeu. E eu estava nesse período, eu estava vendendo imóvel, né? Porque eu tenho Cresce, tudo. E eu estava trabalhando autônomo em Goiânia. E aí eu acabei tendo participação da venda de um imóvel. E eu vendi e ganhei uma comissão boa. Ganhei R$7.250. Fazia 8 anos que não passava um valor desse pela minha mão. Você sabe o que é isso? E eu já era pastor e eu tinha uma igreja ainda, numa outra hora em São Paulo. Só que eu era neném na fé. Deixa eu só te dizer uma coisa, gente. Não é todo mundo que você vê com o microfone na mão, pregando, que a pessoa ela é madura na fé, não. Eu tinha uma igreja em São Paulo, eu pregava, e eu era um bebê na fé. Deixa eu só te dizer uma coisa. Antes de você ouvir qualquer homem, ouve primeiro o Espírito Santo de Deus no seu coração. E aí você também ouve as instruções dos líderes que Deus estabeleceu na terra sobre a sua vida. Mas você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque muitas coisas que vai mudar a sua vida, às vezes não vai vir na boca de um homem, mesmo ele sendo homem de Deus. Às vezes vai ser com uma revelação de Deus no seu coração, que vai romper, vai rasgar, vai abrir os céus, as coisas vão acontecer, maravilhas, milagres. Você vai entrar no novo tempo de Deus na sua vida. E aí minha esposa foi lá. Ela é a melhor pessoa, né, para contar sobre assim, os vestidos. E comprou. E aí eu fiz uma venda também de imóvel. E aí ela foi lá, comprou mais tecido, fabricou. Aí eu já não tinha mais nem lugar para dormir em cima da cama, porque ficava cheio de caixa e vestido. E aí eu já começava a ficar em pé dentro de casa, não tinha mais onde sentar. Aí o Espírito Santo de Deus um dia pegou e falou assim para mim: meu filho,
por que você não larga o seu barco? E eu tinha bastante cliente. E vai unir força com a sua esposa. Aí eu falei, amém. Sabe o que eu fiz na mesma hora? Eu abandonei o meu barco. Amém. Assim como o Pedro fez. E eu fui unir as forças com a minha esposa, a coragem com ela. Aleluia. E aí nós começamos a confeccionar com muita ousadia. Naquele mesmo ano que eu estava confessando a palavra, que nós não sabíamos que nada disso ia acontecer, eu limpei o meu nome. Deus é poderoso, gente, para ir lá e tirar o seu nome dos registros dos bancos, dos cartórios, enfim, Deus ele é milagroso. Mas eu posso te falar, Deus ele quer pregar também através da sua vida. Ele quer colocar dinheiro nas suas mãos para você pagar seus devedores. E Deus colocou dinheiro na minha mão, assim nós pagamos os devedores, e Deus também nos deu dinheiro para nós comprar o nosso carro, e nós compramos o nosso carro naquele mesmo ano. Tudo naquele mesmo ano que nós começamos a confessar a palavra. E naquele mesmo ano, o apartamento que eu estava profetizando, que eu queria morar de 3 dormitórios, no setor Bueno, um apartamento bom para minha família. Eu sempre pensei no melhor para minha família. Deixa eu te ensinar uma coisa hoje. Se você quer viver o melhor de Deus, no próximo culto eu vou falar sobre isso. Mas se você quer viver o melhor de Deus, começa a pensar o melhor. Amém? Próximo culto eu falo sobre isso. Vamos ficar aqui na confissão da palavra. Senão aí... E aí naquele mesmo ano, eu fui morar na T44 lá no setor Bueno. Quando eu entrei assim no apartamento, eu falei assim, meu Deus, mas parece um palácio aqui. Eu morava no fundo da igreja. Eu morei 1 ano e meio no fundo da igreja, porque eu não tinha dinheiro para pagar um aluguel. Mas a minha fé em Deus me colocou lá naquele lugar. A minha confissão da palavra. E naquele mesmo ano, o valor que eu estava confessando que eu ia ganhar, eu comecei a ganhar com a minha esposa. Aí eu te falo, acredite se quiser. É um ditado que fala, acredite se quiser, mas aconteceu. Aleluia. Aleluia. Vai acontecer Aí eu te falo, naquela casa que eu morava com a minha esposa pequenininha, um quarto e cozinha, um dia a minha esposa, ela pediu para eu comprar um armário pela internet, aqueles armários de aço, bem barulhento mesmo, antigo. Custava R$400, e eu não tinha R$400 para comprar um armário. E aí, aquelas coisas foi gerando uma indignação, um desconforto. E eu falei assim, eu sou filho de Deus, Deus é o meu Abba Pai, e eu quero entrar nesse lugar e mudar a minha vida. Eu não aceito mais isso. E aí quando eu fui morar nesse outro apartamento, quando eu confessava, eu já confessava o apartamento com todos os móveis, armários, tudo. E aí quando eu fui morar nesse outro apartamento, hoje eu moro em um outro, assim, eu já mudei desse apartamento, eu moro em um outro, graças a Deus, melhor que o primeiro. Amém. Bem maior. E aí, assim, eu e minha esposa, nós gastamos, acho que foi uns R$30 mil. Nós compramos todos os móveis.
Aleluia. Todos os armários de cozinha, assim nós mobiliamos um apartamento inteiro, tudo novo. Você chegou aí lá, né? Muda. E aí o Espírito Santo de Deus me lembrou, você está vendo, meu filho? Até o armário que você confessou está aí, ó. Nossa, eu não tinha R$400, presta atenção nisso, para comprar um armário para minha casa, para minha esposa. Naquele mesmo ano, Deus me deu dinheiro e eu comprei armários no valor de R$8.000. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é fiel. Por que o Espírito Santo de Deus, Ele está falando aqui nessa noite com essa clareza, nessa simplicidade? É porque o Evangelho de Jesus, ele é assim. O Evangelho de Jesus, ele é simples. Ponto final. Jesus, ele era tipo aquele cara, o pastor Eduardo, se precisa ir para Belém, para Samaria, para onde for, para a Judéia, se precisar ir andando eu vou, mas eu vou chegar naquele lugar e eu vou manifestar os meus milagres. Amém. Você tem que ser assim na sua vida hoje. Essa área da minha vida não vai ser mais assim. Eu não aceito mais viver a área da minha vida assim, acabou. Você tem que decidir em Deus, colocar um ponto final na sua derrota e começar uma nova história em Cristo Jesus. E aí Deus, Ele mostrou para a minha família o poder da palavra confessada através de nossas bocas. O poder da palavra de Deus confessada através de nossas bocas. Amém. Glória a Deus. Naquele mesmo ano, Deus restaurou a minha vida financeira. Mas não foi assim. Restaurou. Paguei as minhas contas, mas aí eu não posso viajar. Eu não posso fazer uma compra. Eu tenho que fazer conta, não. Deus restaurou a minha vida financeira com abundância. Amém. Glória a Deus. Para concluir, tá? Porque já vai dar 7 horas. Já deu já. Hoje, eu e a minha esposa, Deus nos deu condições de viajar para qualquer lugar do mundo, a hora que a gente quiser. Amém. Financeiramente. Deus nos deu condições para ir comer, almoçar, café da manhã, jantar em qualquer restaurante do mundo. Amém. Deus nos deu as condições para ir passear em qualquer hotel dessa terra. Deus nos deu as condições. Então deixa eu só te explicar uma coisa para finalizar. Se existe alguma área da sua vida que não está com abundância, superabundando, que não está transbordando, ainda não foi Deus que fez. Por que você está falando isso, pastor Tiago? Porque Deus, Ele é exagerado em nossas vidas. Me prova na Bíblia. Seu único filho, Ele entregou na cruz por nós.
O que você acha que Deus Ele quer fazer na sua vida? Graças, paz. Até daqui a pouco. Boa noite. Pode sair.